Josué, hoje vamos ver o capítulo 10. Josué, capítulo 10. Eu vou ler inicialmente os versículos de 1 a 8 deste capítulo. Josué 10, do 1 ao 8. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles. Ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos. Venham depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, contritos e pedindo nesse momento para que o Senhor ilumine mais uma vez a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos entender a Tua palavra, entender essa história, uma história tão famosa, mas uma história também tão profunda teologicamente, que essa história, esse episódio específico na vida de Josué. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, em primeiro lugar aqui, a minha intenção não é falar sobre política ou tomar partido aqui de A ou B. Não, essa não é a minha intenção. Eu só vou apresentar um fato aqui, algo que aconteceu na história da nossa caminhada política. Existe uma expressão, muito comum em que a minoria ela está tentando popularizar hoje, que é o pronome neutro, não é? Algo que é inconcebível na língua portuguesa, mas que vem se popularizando a cada dia, e principalmente as pessoas de visão mais progressista, elas estão espalhando a famosa frase: venham todos, todas e todes para cá, não é? Eles estão espalhando isso. E esse todes, nós sabemos que representa essa minoria, que só de nome é minoria, mas ela já está tendo uma grande influência nas mídias, na política e nos dias atuais. Porque as mesmas pessoas que falam todes são aquelas que em 2018, quando existiu ali a derrota, para a direita na campanha presidencial, uma artista mineira, ela faz uma arte
e essa arte virou foto de perfil, essa arte virou arte de camisa, boné, chaveiro. Foi a famosa frase: ninguém solta a mão de ninguém. E eu achei interessante essa frase, ninguém solta a mão de ninguém, porque é exatamente isso que Gibeão clama a Israel, né? Na versão aí da Revista Atualizada, ela é a que mais se assemelha ao original, no capítulo 10, versículo 6, né? Os gibeonitas clamam ao povo de Israel: não retires as tuas mãos dos teus servos, não soltem as nossas mãos, né? É basicamente isso que diz na Revista Atualizada: sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Israel, não solte as nossas mãos. E é engraçado porque uma frase tão bonita, não é? Ninguém solta a mão de ninguém. Visa o quê? Visa a união. Ela é usada e ela é dita por pessoas que defendem aborto, por pessoas que defendem meu corpo, minhas regras, legalização das drogas, entre outras coisas. Mas essa frase, ela também pode ser usada num contexto louvável. Por exemplo, nós cristãos temos a obrigação de não soltarmos as mãos dos nossos irmãos. Devemos ampará-los e ajudá-los em todas as coisas. E é exatamente isso que Gibeão está clamando para o povo de Israel. Olha, é a hora, vocês fizeram uma aliança, nós somos os seus servos. Nós precisamos de ajuda. Por quê? Porque quando nos aliamos a vocês, fizemos paz com vocês, aqueles que eram nossos aliados, eles se uniram para nos derrotar. Não soltem as nossas mãos. E a gente viu na semana passada, no capítulo 9, sobre esse acordo. E agora, no capítulo 10, a gente vê nos versículos iniciais aqui, que os inimigos de Israel ficaram irados, porque Israel fez essa aliança com Gibeão. E vimos que apesar desse acordo de paz não ter sido tão fidedigno, ter sido astucioso e repleto de mentiras aqui da parte dos gibeonitas, Israel não volta atrás. Apesar de ser enganado, Israel faz um juramento e diz: nós não vamos matar mais vocês. Pensávamos que vocês eram de longe, mas vocês são de perto. Mas agora, depois do juramento, nós vamos manter o nosso juramento. E por causa da punição, por causa da mentira, vocês agora serão rachadores de lenha e tiradores de água da nação de Israel. Vocês não morrerão, mas vocês serão escravos da nação. E agora, depois desse acordo de paz, o que acontece? Vamos nos unir. Nós nos unimos contra, estávamos usando aqui uma estratégia e pensando numa forma de nos unirmos contra Israel. Mas agora nós vamos nos unir contra o aliado de Israel. Vamos nos unir contra Gibeão. E é interessante porque eles vão... Aqui temos a informação no versículo 2 que Gibeão era forte, não é? Que Gibeão era forte, maior do que Ai e repleto de homens valentes. Então eles vão se levantar contra os gibeonitas. E veja, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma unidade contra outra unidade. A unidade dos reis que vão se juntar contra Israel e os aliados de Israel. E a unidade dos aliados de Israel e Israel. Por quê? Porque Josué não vai ignorar este pedido de socorro. Versículos 3 e 4. Por isso Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Lax, a Debi, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem, vamos atacar Gibeão.
porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Irmãos, esses homens, a Bíblia fala que eles ficam com medo da aliança que Gibeão fez com Israel, porque Gibeão era forte. Mas esse medo, ele é convertido em rebeldia contra o Senhor. Não é que nem os gibeonitas, que através do medo se renderam a Israel. Eles estão com medo, mas eles não deixam de se unir contra o Senhor. Eles, a Bíblia fala, souberam da vitória contra Jericó, souberam da vitória contra Ai, da paz com Gibeão, e agora a decisão é: vamos nos unir e vamos juntar as nossas mãos contra Israel. Esse capítulo, irmãos, tira qualquer dúvida aqui sobre Israel estar titubeando talvez em ajudar Gibeão ou não, porque Israel, vamos ver a proteção de Deus já a partir do capítulo 10 sobre Gibeão. Primeiro que Gibeão passa, como eu disse na semana passada, a servir a casa do Senhor, a servir os levitas. Logo mais, quando essas tribos são estabelecidas, e segundo que Israel vai se unir para protegê-los. É como se Gibeão fizesse parte do povo. Vocês vão ser protegidos. A questão aqui, irmãos, é muito mais profunda. A questão aqui é dar as mãos a alguém tem pouco peso se você não souber quem governa sobre você. Dar as mãos a alguém tem pouco peso se você não souber quem governa sobre você. Tanta união contra Deus, tanta unidade, tanta força e parceria que se levanta contra Deus é inútil, porque é contra Deus. E aqui temos uma expressão, que irá percorrer por todo o texto. Se a gente perceber aqui, versículo 14, no final ele vai dizer, olha, porque o Senhor lutava por Israel. Vai dizer assim, todo o versículo 14, não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Logo mais no versículo 42, ele vai dizer assim, e de uma só vez Josué venceu todos os reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Quem peleja por nós? Essa é a convicção que nós temos que ter. Estamos passando por um problema, estamos passando por uma luta, mas quem luta por nós? Quem é aquele que nós talvez não gostamos de quem está governando, de quem está no poder, nós não gostamos dessa pessoa, mas de fato quem está no poder? Quem governa sobre tudo? Quem é de fato o cabeça? Esses grupos já estavam meio que unidos aqui, desde o capítulo 9. Capítulo 9, versículos 1 e 2, já fala da união deles. Ele já destruiu Ai, destruiu Jericó, e aí a gente tem uma adversativa no versículo 3 do capítulo 9, porque ele vai dizer, mas os gibeonitas, eles foram ali, fizeram uma aliança com Israel. Os gibeonitas eram fortes, veja, eram tão fortes que vai precisar os outros reis se unirem contra Gibeão especificamente. Eles estavam com medo dessa aliança de Gibeão e Israel, mas muito mais, eles estavam com medo do Deus de Israel. Porque o Deus de Israel era a causa de todas essas evidências que estavam chegando para ele. E eles estavam recebendo essas informações. Mas mesmo depois das evidências, olha, o povo de Deus está avançando. O povo de Deus atravessou o Jordão, o povo de Deus chegou em Jericó, destruiu Ai. Tanta evidência, eles não se rendem. Eles não procuram paz, eles se juntam contra, mesmo olhando as evidências.
Eles não tinham força contra Deus, eles sabiam disso, mas o impulso natural é se unir, se juntar contra Deus. O problema deles não era covardia. Eles não eram covardes. O problema deles era o reconhecimento da autoridade. Eles não reconheciam autoridades. Eles vão guerrear. Eles se unem para isso. Não adianta tanta coragem. Não adianta tanta determinação se o inimigo é Deus. Não adianta. O versículo 3 nos diz, olha, que Adonisedeque, esse homem com um discurso tal, a ponto de unificar aqui, vai reunir esse povo por dois motivos. Primeiro, Jericó e Ai foram destruídos. Segundo, Gibeão se uniu, se rendeu a Israel. E ele vai entender que, aqui já dá a entender que Gibeão era o maior no meio deles. Porque eles têm que se unir contra. Então Gibeão aqui era potencialmente forte. Outro contraste aqui, no capítulo 9, eles partiram contra Israel. Agora no 10, como eu disse, contra os aliados. Talvez aqui numa tentativa de reduzir os aliados de Israel, de retaliar os traidores, não é? Assim como Satanás faz com a igreja. Irmãos, Apocalipse 12 é muito claro que ele fala, Apocalipse 12 diz que o dragão, ele foi expulso para a terra. E o dragão perseguia o Messias, mas agora como não pode perseguir o Messias, ele persegue a igreja. O diabo está na terra, perseguindo a igreja do Senhor. E ele tem aliados, ele faz alianças. Ele faz aliança com o mundo. Ele faz aliança com essa cultura caída. Ele faz aliança com a carne. Talvez esses povos quisessem separar Josué e Israel dos gibeonitas. Olha, se eles estiverem aliados, eles vão ficar mais fortes. Vamos atrás primeiro dos aliados, depois a gente vai atrás contra Israel. Uma forma de atingir a autoridade de Josué, talvez aqui. Olha, se a gente acabar com os aliados que acabaram de fazer paz com eles, talvez eles não fiquem tão famosos assim. Talvez eles não se sintam tão indestrutíveis assim. A repercussão aqui, que eles não tiveram sucesso nisso, que nós acabamos com os traidores, isso vai animar outras pessoas a se aliarem com a gente. Outras nações poderiam se sentir motivadas aqui. Isso é notório. Voltemos, por exemplo, na Segunda Guerra. Enquanto Hitler e seus aliados só ganhavam, as pessoas pensavam duas vezes antes de atacá-los. Olha, ele destruiu tal lugar, ele invadiu Paris, ele está atacando lá. Então, Hitler passou vários meses só fazendo acordos diplomáticos, mas guerreando pouco, porque as pessoas diziam, não vou guerrear, vou morrer. Ele está conquistando cada vez mais territórios. Mas a partir do momento que Hitler perde na Rússia, pelo inverno russo, as pessoas se sentem motivadas, ficam cada vez mais motivadas. Se os inimigos destruírem Gibeão, os aliados, aqueles que Israel protege, os outros vão se sentir motivados a lutar contra Israel. Uma forma de destruir aqui o inimigo é acabar com um aliado. Estrategicamente, essa é uma boa forma de guerrear. E eles fazem justamente isso. Toda a nossa força, estamos de mão dadas contra o aliado de Israel. Versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal, não deixem de ajudar os seus servos. Apressa-te. Todos eles vieram contra nós. Esse é o clamor que é imediatamente ouvido por Josué, versículo 7. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o seu exército com ele, e todos os valentes. Imediatamente ele foi. Ele não pensa duas vezes aqui, ele vai imediatamente.
E o versículo 8, temos uma promessa do Senhor. Antes de ir para a guerra, o Senhor vai dizer: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos, eu já os entreguei, nenhum deles poderá resistir a você. Isso deu um ânimo a Josué fora do comum. Ele agora está animado. Olha, esses inimigos que você ainda vai lutar, você já venceu sobre todos eles. E vimos no final do capítulo que de fato isso acontece. Primeiro que os inimigos não esperavam essa estratégia de Josué, porque a Bíblia vai dizer que durante toda a noite eles passaram subindo de Gilgal. Eles aproveitam a noite, a madrugada toda, imediatamente já se levantam, não se levantam quando amanhece, vão lá e começam a subir de Gilgal para surpreendê-los quando o sol amanhecer. Então, Josué ele apressa os seus soldados a isso. Versículo 10 vai dizer assim: o Senhor fez com que eles entrassem em pânico, isso é, os inimigos, diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horron, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Então vejam, irmãos, é interessante porque esse versículo 10, ele coloca Deus, o Senhor, como o sujeito da guerra. É como se o Senhor estivesse literalmente ali guerreando contra o povo. Olha, o Senhor fez com que eles entrassem em pânico. O Senhor fez eles, olha o verbo, entrar. O Senhor fez eles entrarem em pânico. O Senhor derrotou eles. O Senhor ainda perseguiu eles depois de Gibeão. E o Senhor derrotou mais uma vez. Todos os verbos apontam para o sujeito da ação. O sujeito da ação é Deus. Eu falo isso porque existem algumas Bíblias, como Bíblia Viva ou linguagens de hoje, que elas tiram Deus como sujeito e elas botam: o povo de Israel derrotaram, o povo de Israel perseguiram, o povo de Israel fez eles entrarem em pânico quando eles chegaram. Não! O sujeito da ação é o Senhor. No original nós temos o Senhor como sujeito da ação. É claro que Israel é o instrumento, é o meio, mas Deus é o general de guerra. E isso aqui já está sendo falado, mas confirma-se no versículo 14, quando diz: o Senhor lutava por Israel, porque o Senhor lutava, o Senhor pelejava por Israel. Muitas vezes nós temos os nossos desafios pessoais, em nossa família, em nossa igreja. Nós achamos, irmãos, e temos a tolice de achar que a nossa força vai fazer com que a gente consiga aquilo que a gente almeja. Irmãos, se o Senhor não pelejar por nós, se o Senhor não for por nós, se o Senhor não lutar por nós, nada do que almejamos conseguiríamos obter para a sua glória. Como igreja, nós podemos pensar: não, é só a gente ser fiel, é só a gente pregar a palavra de forma digna, é só a gente ser bíblico na forma de tratar os nossos problemas. Mas se em algum momento, irmãos, nós temos que ser tudo isso que eu falei, mas se em algum momento a gente colocar o progresso dessa igreja, ou alguma vitória que essa igreja obteve, na nossa capacidade, em o quanto nós somos habilidosos, nós não vamos prosseguir, nós não vamos adiante. Se o Senhor não pelejar por nós, estaremos perdidos.
Esse é o grande desafio para nós que temos a natureza pecaminosa em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque uma pequena conquista que a gente tem, irmãos, seja ela menor possível, já faz a gente achar que a gente conseguiu aquilo porque a gente foi esperto, porque a gente é diferente, porque a gente faz diferente, porque a gente é especial. E Deus mostra aqui que não, que Ele é o sujeito da ação. Ele faz o povo pelejar. Olha o versículo 11. E aconteceu que enquanto eles fugiram de Israel, na descida de Bet-Horon, eu li para vocês já, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Aqui nós temos o primeiro de dois grandes milagres que Deus vai fazer nesse capítulo. O primeiro é essa chuva de pedras, uma nuvem de pedras grandes que vai cair do céu e atacar os cananeus. Mas foram aqueles que morreram com as pedras do que aqueles que morreram à espada. Deus está com Israel. Irmãos, aquela era uma grande oportunidade para Josué acabar com grande parte do exército inimigo. Os generais estavam juntos, unidos, como a gente sabe, estavam confiantes como Israel, aqui não mais, mas no início eles estavam, achavam que iam destruir Gibeão facilmente, e esse povo estava em menor número agora, em pânico, fragilizado, correndo de Israel. Uma chuva de pedra esmaga a maioria deles. E Josué, ele quer finalizar aqui, ele quer exterminar todos os inimigos de Israel. Só que existe um problema. O dia aqui já estava, não ia durar um tempo suficiente nesta batalha até o sol ele ir embora e a noite chegar. E existe uma guerra nas batalhas antigas, à noite ninguém lutava. A batalha cessava porque não tinha iluminação suficiente e um poderia matar o outro de noite. Não tinha como você segurar uma tocha, uma espada e um escudo. Não dava. À noite ninguém lutava. A chance de você ir contra o seu inimigo era muito grande. É exatamente isso que acontece com Gideão lá em Juízes. Ele vai atacar os midianitas à noite com tochas, com trombetas, e um vai entrar em pânico e matar o outro. É isso que acontece à noite. Esse é o plano de Deus. Aqui não dava para lutar à noite. Mas Josué, ele vai orar ao Senhor. E entenda, aqui não existe uma ordem ao Senhor, existe uma ordem à criação do Senhor. Ele vai mandar o sol parar, a lua parar, para que a guerra não cessasse e esses homens não pudessem se recompor. À noite eles poderiam se recompor, eles poderiam chamar mais aliados, e Josué viu aquela oportunidade de humilhar os inimigos e de fazer muitas baixas contra eles. E aí a gente tem o pedido aqui de Josué, a oração no versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. Essa é a oração de Josué aqui. Josué ora ao Senhor e assim o milagre acontece. Versículos 13 e 14. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava
por Israel. Olha o detalhe aqui do texto, no versículo 14. Deus ouviu o pedido de um homem. O que é que acontece aqui? Eles vão lutar num dia prolongado. Deus poderia ter matado todos os inimigos com a chuva de pedras. Poderia. Ele não choveu pedras? Matava todos. Mas Deus quis que essa vitória ficasse mais gloriosa. Ele fez essa vitória ficar melhor e que as pessoas atribuíssem mais glória para Ele. O que foi que Ele fez? Ele ouve a oração de um homem. Ele ouve a oração de Josué. Sol, pare, lua, pare. Assim Deus fez. Porque Ele ouviu a oração de um homem. Versículo 14, o próprio versículo responde, porque o Senhor lutava por Israel. O versículo 14 ainda destaca, nem antes nem depois houve um dia parecido como esse. Foi um dia prolongado, foi um dia diferente, foi um dia maior do que todos os outros. Foi um dia de milagres e um dia de vitórias surreais. Um dia que o inimigo entrou em pânico. Enquanto houver sol, existirá luz para lutar. O inimigo estava perdendo. E agora ele entra em desespero. Um dia incomum, porque o sol parou, porque pedras caíram do céu. Mas também um dia onde aconteceram coisas comuns. Coisas que acontecem todos os dias. O Senhor ouviu a oração de um homem. O Senhor ouve a oração de pessoas, dos seus servos, todos os dias. E existem duas teorias para explicar esse milagre do sol. A primeira teoria é a teoria de que não foi o dia que se prolongou, mas a noite que se prolongou. Porque o pedido, versículo 12, é sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. Alguns comentaristas vão dizer assim, porque ele estava subindo pelo amanhecer, ele não pede para o dia ser prolongado, mas ele pede para a madrugada ser prolongada, para que ele chegasse na hora que o sol nascesse. Ele pede para o sol parar, ele não estava vendo o sol, mas o sol parasse onde ele estava, e a lua parasse, para que a noite fosse prolongada. E o pedido aqui, muitos acreditam, é que para que o sol não nascesse e a lua parasse onde estivesse. O problema dessa interpretação é o versículo 13, porque o 13 vai dizer assim, o sol se deteve no meio do céu. Podia ser no céu da pessoa que estava no outro lado do planeta. Não, mas aqui a narrativa dá a entender que é no meio aqui, no meio de Josué, no meio do exército. É como o sol parasse aqui no meio do céu, diante dos olhos de Josué. Na verdade, fica fácil rebater essa interpretação, Aqui é uma estratégia para que se prolongasse o dia e não a noite. E isso foi fundamental para que Josué e seu exército destruísse quem sobreviveu da chuva de pedra. Aqui é depois da chuva de pedra. É depois que eles chegam e protegem Gibeão e estão avançando contra eles aqui. Outra coisa que fica em dúvida aqui é o que é esse termo. Não existe isso escrito no livro dos justos, versículo 13, que ele vai dizer aqui. Esse livro é uma fonte, mas certamente não é uma fonte inspirada, porque não está na Bíblia. Uma das marcas da inspiração é a preservação. Se não há preservação, aquilo não é inspirado, A palavra de Deus é uma coletânea de 66 livros inspirados. Os únicos 66 livros preservados que não entram em contradição um com o outro. Isso não acontece em nenhum local na história. E o que ele faz aqui é citar uma fonte da época muito popular, o Livro dos Justos. E nesta fonte também está escrito que aquele dia ocorreu. E aquele dia foi de fato prolongado. Irmãos, a garantia da promessa
é justamente aquilo que foi prometido. E a fé consiste em crer que a promessa será cumprida. Josué pegou as palavras do Senhor do versículo 8, os entregarei nas suas mãos. E isso deu motivação para Josué clamar para que o sol parasse, para que a lua parasse, porque ele tinha fé nas promessas do Senhor. Só que o que fazemos com as promessas, além de crer nelas e esperar por elas? Nós também oramos por elas. Temos uma oração de Josué aqui. Nós oramos declarando que cremos nas promessas. Nós oramos pedindo a Deus meio para prosseguirmos crendo nas promessas. A gente não só crê nela e deixa para lá. A gente lembra dela também nas nossas orações. Olha que exemplo interessante sobre isso. Vá lá um pouquinho depois aqui, 2 Samuel, versículo 7. Segunda Samuel 7, 27. Só um versículo. Segunda Samuel 7, 27. Assim diz a palavra do Senhor, temos uma oração de Davi: pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Olha, essa foi uma promessa, Senhor. Por isso o teu servo animou para fazer-te esta oração. Olha, é por isso que eu estou orando. É por isso que eu estou clamando ao Senhor. Davi está dizendo: eu estou orando e eu estou animado para cumprir a promessa, porque o Senhor prometeu. Josué está dizendo: eu oro pedindo para que o dia se prolongue, porque o Senhor prometeu que iríamos derrotá-los. Todos eles, o Senhor iria nos entregar. E só tem como isso acontecer se o dia for prolongado. Essa perseguição aqui vai durar muito tempo. E de noite eles vão se recompor, sol pare, lua pare, e assim acontece. O texto segue, irmãos, temos 2 blocos ainda aqui, nas narrativas do versículo 16 ao 27, nós temos aqui a história desses 5 reis, desses exércitos, esses 5 reis que se juntaram contra Gibeão. Eles ainda sobreviveram, porque eles ficam mais atrás e eles fugiram para uma caverna. É isso que o versículo 16 vai dizer. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Mequedá. Então, vemos esse contraste aqui, né? A união que se levanta contra o Senhor, no final foge. E a união daqueles que estão do lado do Senhor, eles estão constantemente avançando. Aqueles que se alinham, aqueles que se unem, aqueles que não soltam a mão de ninguém contra a igreja do Senhor e perseguem a igreja, esses vão ser perseguidos por Deus. E não haverá lugar onde eles vão se esconder. Deus vai achá-los. Olha o que eles vão. Olha, se a gente ficar nessa caverna aqui, a gente vai se esconder de Deus. A gente vai se esconder da vingança da justiça de Israel. Essas pessoas que falam besteira sobre o cristianismo, essas pessoas que falam baboseiras sobre a igreja do Senhor, sobre o que a gente faz aqui reunido em culto, essas pessoas, elas têm mídia, essas pessoas, elas têm destaque. Essas mesmas pessoas, elas não irão conseguir se esconder da ira de Deus. A narrativa segue e Josué aqui vai mandar fechar a caverna. Versículo 18: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ele alguns homens, para que fiquem vigiando, mas vocês não se detenham. Olha, fica vigiando, a gente vai matar o resto, e os reis vamos prender nas cavernas. Versículo 22: depois de matar todos que estavam do lado de fora, Josué vai dizer: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis
que lá se encontram. Versículo 24 vai dizer: quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço desses reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Olha, aqueles homens ficaram assustados com essa atitude de Josué. Josué pega os reis e diz aos capitães: olha, cada um pega um pé e bota em cima da cabeça deles. Vocês com o pé em cima da cabeça deles. Eles ficam assustados. Por que eu digo isso? Por causa da fala do versículo 25. Porque Josué vai continuar, vai dizer assim: não tenham medo. Olha, ele está dizendo para os capitães: não tenham medo, não fiquem assustados, sejam fortes e corajosos. É a mesma fala que Deus fala para ele no capítulo 1. Ele está dizendo aos capitães, mesma fala: não tenham medo e não fiquem assustados, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Podemos achar aqui, poxa, que violência, né? Desnecessário talvez. Que cena brutal, para quê? Já mata logo, para que pegar o pé e botar no pescoço aqui dos reis? Isso aqui, irmãos, é uma visão do que é o inferno. É uma visão da eternidade. É o que o Messias fez com a cabeça da serpente. Ele esmaga. Esta é a inimizade de Gênesis 3,15. Não somos amigos de ímpios. Não somos íntimos de ímpios, porque Deus estabeleceu uma inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Aqui é uma visão do que o povo de Deus faz contra os inimigos do Senhor. Ele esmaga a cabeça. Aqui é uma visão do inferno. Aqui é uma visão do que é que vai acontecer daqueles que não soltam a mão de ninguém para tentar destruir a igreja do Senhor por toda a eternidade. Josué diz, o que Josué diz no versículo 25 é uma promessa aqui. Olha, o Senhor fará isso com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Todos os inimigos. Ninguém vai ficar de fora da punição de Deus. Nenhum vai ser confundido. Ninguém vai passar despercebido. Ninguém vai poder se esconder e Deus vai esquecer daquela pessoa. Não. Depois eles matou. A narrativa vai dizer, fez a mesma coisa que fez com o rei de Ai, pendurou no madeiro e antes de anoitecer, tirou eles, sepultou e colocou os corpos na entrada da caverna e em cima deles pedras, fez um monumento de pedras com isso aí. Então vejam, irmãos, a igreja do Senhor, ela é também tão brutalizada, digamos assim, em sua perseguição. Será que é por causa dessas passagens que os inimigos do Senhor fizeram e fazem o que eles fazem com os cristãos hoje? Porque cerraram profetas ao meio por pregar o evangelho? Porque apedrejaram Estevão, porque ele só estava pregando o evangelho? Porque perseguiram os discípulos, porque eles estavam pregando o evangelho? Esses homens não estavam lutando contra ninguém de forma física ou fazendo revolução, alvoroço, não estavam atrapalhando a vida de ninguém, pelo contrário, eles estavam levando as boas novas. O que é que os inimigos de Deus fazem? Eles se unem contra a igreja. Eles são os agentes do dragão para perseguir a igreja. Eles serão, a Bíblia fala, todos destruídos. Salmo 110 nos diz, versículo 1, disse o Senhor, meu servo, sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrado dos meus pés, debaixo dos meus pés. Hebreus 2 vai nos dizer que Cristo com a sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte. Aquilo que Josué fez é uma prefiguração do que vai acontecer com todos os nossos inimigos. E também o que aconteceu na cruz, quando Jesus esmagou a cabeça da serpente, Gênesis 3,15.
E por último, irmãos, temos um último bloco aqui, versículos 28 a 43. Josué, ele, além dos 5 reis que foram contra ele, Deus dá a ele no mesmo dia mais 7 reis. Rei por rei é vencido aqui. Os reis foram mortos e suas cidades destruídas. É interessante porque o versículo 28 começa assim, ó, no mesmo dia, um total aqui de 12 reis, que Josué vai combater. Maquedá, versículo 28, Líbina, versículo 29, Laques, versículo 32. Olha que detalhe interessante, versículo 33, ele vai dizer assim, ó, Orão, rei de Gezé, saiu para ajudar Laques, porém Josué o derrotou, a ele e seu povo, sem deixar nem sequer um. Olha, Deus não está deixando mais nem o inimigo se reagrupar. Eles não têm mais nem, eles estão desestabilizados, eles perdem a unidade, acabou a unidade. De Laques a Eglon, de Eglon a Hebron, de Hebron a Debi, até chegar na região de Cefelá. E é isso que nos diz os versículos 40 a 43. Assim Josué conquistou toda a terra, a região montanhosa, o Negueb, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cádiz, Barneia, até Gaza, bem como toda a terra de Gósen, até Gibeão. E de uma só vez Josué venceu todos os reis, e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal, em uma única batalha, em um único dia, 12 reis destruídos. Quem peleja por Israel é o Senhor. Desde Josué 5, versículos 13 a 15, Jesus estava mostrando a Josué, naquela aparição, que ele era o general, que ele é que tem toda a autoridade. Ele estava à frente do exército de Israel, para parar o sol, para parar a lua, para fazer pedras caírem do céu. Quem está do nosso lado é aquele que tem poder para fazer o sol brilhar, e aquele que tem poder para fazer o sol escurecer, como ele fez na cruz do Calvário. É aquele que ordena o vento no meio de uma tempestade e diz assim, ó, cesse e fique quieto. E assim acontece. É o Deus Criador. Esse é o Deus que peleja por nós. Nós não devemos nos esquecer, em cada uma de nossas lutas, em cada um dos nossos desafios, quem luta por nós, quem luta pela igreja, quem peleja por nós é o Senhor. São muitos os desafios, irmãos. São muitos os inimigos, internos e externos. O que pode contra você, se você tem um pai do seu lado? Quem são os seus inimigos? O que é que aflige a sua alma? Será que o pecado pode nos vencer? Será que em algum momento o pecado pode chegar e nos vencer? Não, porque o seu capitão, ele já venceu o pecado. Talvez a morte pode me vencer quando ela se aproxima de nós. Não, porque Jesus já venceu a morte. Ou talvez o diabo. Talvez esse tenha poder para nos vencer de forma nenhuma, porque ele esmagou a cabeça do diabo. Ele venceu tudo isso, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu o diabo. O nosso general, ele venceu tudo. Então, para a gente concluir, irmãos, eu tenho duas rápidas aplicações. A primeira é que, em primeiro lugar, nós devemos entender que existem dias bons. Esse dia aqui foi um dia muito bom.
Israel já passou por muitas coisas, a gente viu aqui ao longo desses 10 capítulos, mas esse foi um dia de vitória. Esse foi um dia de grandes milagres. 2 milagres num dia só. Um dia longo. Um dia, como diz o versículo 18, 14, diferente de todos os dias. Nenhum dia se assemelhou a esse dia aqui de Josué 10. E reparem que as nossas vitórias, elas têm um agir de Deus. E Deus é tão misericordioso, irmãos, e tão bondoso, porque cada vitória de nossas vidas, Ele nos chama para participarmos delas, das conquistas, participarmos de alguma forma. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas esse nunca é o método dele. Ele gosta de arranjar meios para você participar das vitórias da igreja, das conquistas da igreja. Primeiro a gente deve entender que jamais Josué aqui, ele está exigindo algo de Deus, né? Ele está colocando talvez aqui a promessa de Deus. Olha, o Senhor não prometeu, agora o Senhor tem que fazer. Exija de Deus igual a Josué. Não, de forma nenhuma. Josué não é aquele que fica exigindo coisas egoístas e mesquinhas para Deus, porque simplesmente ele ouviu uma frase de que Deus é fiel e atribuiu a fidelidade de Deus a seus gostos individuais. Deus é o gênio da lâmpada, é aquele que faz tudo o que eu quero. Não. Josué está lutando a favor da igreja e a sua causa é nobre. E antes de pedir o milagre, ele vai agir. Antes de pedir o milagre, ele junta o exército para lutar. Não, decisão tomada. Vamos proteger Gibeão. Ele vai honrar os gibeonitas, não vai deixar aquele povo de lado. Ele pensa numa estratégia. Olha, vamos marchar de noite para surpreendê-los de manhã e aproveitarmos o dia. E a sua oração pelo milagre demonstra o rigor em cumprir a promessa do Senhor. E o que é que o Senhor faz? O Senhor concede, o Senhor ouve a oração dele. O Senhor lhe dá a vitória. O Senhor vai intervir milagrosamente para mostrar que Ele é o general, que só ganha por meio dele. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Nossas trajetórias e nossos desafios sempre vão envolver, em primeiro lugar, claro, a promessa de Deus, o agir de Deus, mas Ele vai cobrar a nossa colaboração, a nossa fé naquilo que vai acontecer. E tudo isso vem dele no final. Mesmo quando estamos fracos, estamos desanimados, estamos desfalecidos, quando não estamos vivendo um dia bom, feito Josué aqui, podemos orar através da nossa fé que nos é dada, e certamente Deus, Ele vai nos amparar. Ele diz: não tenha medo, Josué, porque eu os entreguei nas suas mãos. E por último, irmãos, nada é grande demais para Deus. Nós devemos entender isso. Existem pessoas que não creem no Deus que a Bíblia fala. E quando eu digo assim, pessoas, eu estou falando que muitas vezes nós somos assim também. Muitos creem num Deus que não realiza milagres. Muitos creem num Deus que não tem capacidade de preservar a sua palavra todos esses anos. Não tem como a palavra ser preservada. Deus não tem poder para isso. Ele não tem poder para preservar a Bíblia. Ele não tem poder para resolver o meu problema. Afinal, são tantos problemas, tanta gente para dar conta. Talvez Deus não tenha tempo. Eu acabei de reduzir Deus a mim quando eu não honro meus compromissos. Deus é uma pessoa que não honra seus compromissos, não tem poder suficiente para levantar pessoas e transmitir a palavra dele da forma fiel. Eu reduzo Deus às minhas incapacidades, ao meu estado caído. Muitas vezes nós, pastores, ou você, ovelha, quando está evangelizando e falando do amor de Deus, nós pregamos um Deus grande, um Deus soberano, um Deus que realiza a sua perfeita vontade, mas na prática não estamos vivendo isso. Não estamos acreditando nisso na prática.
Pedimos o pão de cada dia, mas a nossa falta de fé chega a crer que Ele não vai dar, não tem como Ele dar o pão de cada dia. Não tem como Ele suprir agora nessa situação, não tem como resolver essa situação, é impossível resolver essa situação. Creia no Deus grande, não só pregue sobre o Deus grande, creia também no Deus que realiza aquilo que você não consegue realizar, porque Ele é Deus. Creia no Deus que fala e está feito, que comanda e tudo aparece. Você tem um grande Deus, o Deus do impossível, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que destrói inimigos, mesmo que numericamente não esteja a favor do povo de Israel. Esse é o mesmo Deus que você ora e atende a sua oração. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento.